trata o Evangelho? Sobre uma pessoa, Jesus. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho não é sobre eu e nem sobre vocês. O Evangelho é sobre Jesus e este crucificado. O Evangelho não diz respeito a nós. Aí Paulo vai dizer que o Evangelho de Deus, o Evangelho é de Deus, não é nosso. Nos afeta, mas não é sobre nós. É sobre uma pessoa, Jesus. Amém? E o Evangelho é uma boa notícia. E qual é essa boa notícia? Aquilo que Deus fez para salvar o homem. Nós somos um fracasso espiritual tão grande que somente o Filho de Deus poderia nos salvar. Miguel não poderia, Gabriel não poderia, nem as miríade anjos poderia nos salvar. Somente o Filho de Deus para nos salvar. Você quer saber o que Deus pensa, quanto Deus te ama? Entenda o Evangelho. Por quê? Ele esmagou o Filho dele na cruz, por amor de mim e de você, para nos salvar. Você quer saber o que Ele sente pelo pecado? Olhe para a cruz. Porque foi necessário o Filho para que pudesse perdoar os nossos pecados. E hoje, Deus olha a gente através do sangue de Jesus, que se Ele tirar, Ele fulmina a gente. Então, o Evangelho, ele é a boa notícia. Então, muitas das vezes a gente fala, vamos lá, vamos evangelizar. Aí chega lá, irmão, você tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo. E isso não é Evangelho. Irmão, você tem que parar de usar essas roupas. Irmão, você tem que começar a ir na igreja. E isso não é Evangelho. Evangelho é falar para a pessoa aquilo que Deus fez para ela. E o que Deus fez? Esmagou o Filho dele numa cruz, por amor a ela. Mas eu não sinto esse amor. É porque você não entende. E nós que fomos iluminados, que abriu os olhos dos nossos corações, temos o dever de ir e despertar os outros irmãos. Ok? Então, um dos efeitos do Evangelho é nos posicionar em relação ao propósito de Deus nessa terra. Deus enviou seu Filho para nos salvar, para nos resgatar, para nos libertar de quem? Da ira dele. Satanás não ia te matar. Quem ia te matar era o próprio Deus. E dura coisa é cair na mão do Senhor. O Evangelho nos livra da ira de Deus. Aí vem aquela velha e boa frase célebre: Jesus é o alvo e eu fui salvo. Amém? Então, Ele se coloca na frente e nós somos salvos. Então, quando nós entendemos isso, automaticamente nós temos que nos posicionar em relação ao que Deus está fazendo na terra. Basicamente é o seguinte: eu vi essa história, achei interessante. Um cara converteu numa igreja lá nos Estados Unidos, e aí vindo tal, entendendo um pouco do Evangelho, entendendo o que Deus fez por ele. Aí teve um dia que ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu entendi. Parece que é assim. Eu cheguei aqui e vocês me deram um patins de presente. E eu, nossa, um patins, lindo, maravilhoso. Eu abri esse presente e fiquei maravilhado. Falei, nossa, eu ganhei um patins do nada. Eu não estava procurando um patins, eu ganhei um patins novo. Eu não estava procurando um patins. Que maravilha. Eu pus o patins no pé. Na hora que eu pus o patins no pé, alguém chegou e falou assim: ei, você entrou no time. O patins é para você entrar no time. E o time tem uma missão. Basicamente é isso. O Evangelho é a salvação. Veio a salvação para você.
Veio, você entendeu o evangelho, automaticamente você está escalado no time. Automaticamente o evangelho nos posiciona no reino de Deus. E aí no reino, eu e você temos os nossos deveres a cumprir. Então, existe só um evangelho. E ele é tão fenomenal, tão lindo, tão maravilhoso, que para nós entendermos, nós precisamos dividir ele em capítulos. Quinta-feira eu preguei o evangelho da graça. O que é? Deus te amou, mesmo você estando morto em vossos delitos e pecados. Isso é graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Acabou. O que você fez para o evangelho vir? Nada. Qual a sua participação no evangelho? Nada. Se fosse para colocar uma participação, continuar pecando. Amém? E também não entenda pelo outro lado. Então vamos continuar pecando, para que abunde ainda mais a graça de Deus. De maneira alguma. Por quê? O sangue de Jesus nos livra da ira de Deus e, em segundo plano, nos livra de nós mesmos. Se nós já morremos para o pecado, para que vivemos? Para que vamos viver andando no pecado? Então, não tem lógica a pessoa pegar e falar: é tudo graça, eu posso viver como eu quero. Não, não tem lógica. Por quê? Junto com o sangue de Jesus, ele é tão poderoso para nos perdoar e para nos santificar. Então, o sangue de Jesus, ele é poderoso, não somente para nos perdoar, mas para nos santificar. E aí, através do evangelho, nós somos posicionados no reino de Deus. Aí no reino, nós temos deveres a ser cumpridos. Amém? E o lance não é assim: e se eu não fazer? E se eu não fazer o que Deus quer que eu faça? Ele vai me fulminar? Não, não vai te fulminar. Mas você não vai se posicionar no reino de Deus. Você não vai usufruir das bênçãos. Você não vai usufruir das bênçãos. E eu tenho para mim que a pessoa não se posicionou, não entendeu o evangelho. Não entendeu o evangelho. É simples assim. E quem não entende, não vive. Fala para o irmão que está do seu lado: você vive o evangelho que você entende. Não tem como viver uma coisa que você não entendeu. Ok? Não tem como. Então, abre sua Bíblia em Filipenses 1 e vamos começar a falar sobre um pouco desse evangelho do reino que nos posiciona. Filipenses capítulo 1, verso de número 12. Amém? Amém. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuiu para o avanço do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas para toda a guarda pretoriana e todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra, mas confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Mas que importa? Contudo que Cristo seja anunciado, e que de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda mais. Eu continuo, estou me segurando para não continuar lendo. Vai, chega, vamos até aqui, amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, nessa noite que o Senhor abra os olhos dos nossos corações, que o Senhor nos batize com o espírito de sabedoria e revelação nessa noite,
que possamos sair daqui entendendo que o Senhor nos posicionou, que nós não estamos mais como inimigos do Senhor, nós somos filhos e filhos amados, que nós não somos mais servos, mas filhos do Senhor, e a nossa vida, a nossa alegria está em agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, que cesse toda a murmuração, que cesse toda a conversa paralela, e que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, então o apóstolo Paulo, carta de Filipenses, a carta da alegria, ele fala: me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei. É uma carta de muita alegria. E aí o que aconteceu no rolê aqui do verso 12? Paulo escreve várias das suas cartas dentro de uma prisão. Éfeso foi escrita dentro de uma prisão, Filipenses foi escrito dentro de uma prisão, dizem que até Romanos foi escrito dentro de uma prisão. E então Paulo, por pregar o evangelho, os romanos achavam assim: cara, ele está fazendo um motim, ele está alvoroçando as pessoas e vão quebrar tudo. Se nós não parar eles vão quebrar tudo. E aí eles prendem Paulo, certo? E em Atos a gente vê muito isso, né? E Paulo escreve Filipenses dentro de uma cadeia. E aí ele começa a falar para os irmãos, o que está me acontecendo tem servido para o avanço do evangelho. E ele quer certificar de que todo mundo esteja sabendo que ele está passando por tribulações. É bem diferente da gente, né? Que a gente, quando está passando por tribulação, a gente quer falar não. A gente está igual aquela mulher lá: vai tudo bem. Vai tudo bem. E aí, como é que está lá? O filho morto em casa. Como é que está lá? Vai tudo bem. Mas Paulo faz questão de falar: ó, eu estou preso por pregar o evangelho. Você já pensou nisso? Hoje, alguém ser preso por pregar o evangelho e passar grandes apertos, passar grandes dificuldades. É perigoso o crente falar assim: ó, irmão, está em desobediência. É ou não é? Irmão, colheita. Se Paulo está nos dias de hoje, talvez nós falaríamos: é colheita. Porque esse é o evangelho que a gente entende. Tudo é colheita. E eu já falei aqui alguns sábados atrás: nem tudo é colheita. E Paulo, dentro da cadeia, pensando no evangelho, pensando nas boas novas. Eu não sei você, mas eu confesso que quando eu estou passando um aperto, uma dificuldade, irmão, rapaz do céu, irmão, assim, para me tirar um sorriso é difícil. E o cara estava dentro de uma prisão, pensando no avanço do evangelho. Você já imaginou isso? É como se você estivesse devendo muito dinheiro, os agiota tudo atrás de você, o bicho pegando, e você chegar e falar assim: ó, irmão, e aí, aonde nós vai pregar? Quem nós vai evangelizar? Irmão, vai cuidar dos seus negócios, irmão. É isso. Talvez nós falaríamos isso para Paulo hoje. Não, Paulo, cuida de ti mesmo. Usaria até a Bíblia. Cuida de ti mesmo, Paulo. Mas a mente desse cara foi tão impactada pelo evangelho que ele não conseguia desassociar vida dele com o avanço do evangelho, ao ponto dele falar: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que nós hoje temos coragem de falar isso? Porque a verdade é o seguinte: talvez se tirar um namorado, já abandona o evangelho. Deus não presta, Deus não serve, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Talvez se não conseguimos a promoção que a gente orou,
fez jejum, campanha de oração, e Deus não respondeu. Eu vou abandonar. Apostatamos. E a pergunta é, vamos lá, Micael, quanto você está comprometido com o avanço do Evangelho? Como você está, o quanto você está comprometido com o avanço do Evangelho? Paulo estava preso, mas ele estava preocupado com o avanço do Evangelho. O Evangelho precisa avançar, não é porque eu estou passando dificuldades que o Evangelho tem que ficar, não, ele tem que avançar. E aí, como é que está o seu comprometimento com o avanço do Evangelho? Irmão, eu não sei vocês, mas vou falar como pastor de jovens há, não sei, nem sei mais quanto tempo. Já viu aqueles memes? O líder de jovem vendo o status dos liderados? É real. É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Como é que você consegue acordar, dormir, passar 6, 7, 4, 8 horas no Instagram e não postar nada sobre o Evangelho? Como, cara? Irmão, assim, como você consegue? Mano, eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender entrar no Instagram de um crente e ver só ele. Oi, Sig Lovers. Então, na manhã de hoje, eu não consigo entender. Eu falo, Jesus Cristo. E aí, o que gera a minha mente? Não entendeu o Evangelho. Não está salvo. É simples assim. Por quê? Se você crê que a mensagem do Evangelho é poderosa para salvar, irmão, o que nós estamos fazendo que nós não estamos postando isso, cara? Só me gera uma coisa no pensamento: não é tão poderosa assim para você. Talvez foi poderosa para te salvar, mas não para salvar o outro. Ou talvez nem foi poderosa em você. Talvez, igual Paulo fala, ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Mas talvez o Evangelho te envergonhe um pouco. Talvez você tenha vergonha de postar algo sobre o Evangelho. Até certo ponto eu te entendo, porque tem alguns evangélicos que, rapaz do céu. Mas, irmão, tem coisas boas. Como é que a gente consegue passar? Eu falei isso para minha irmã ontem, eu falei, cara, como é que as pessoas conseguem viver sendo crentes, sendo salvas pela mensagem do Evangelho e não postar nada? Quantas pessoas visitam seu history? 40? 80? 100? 4? 5? Você flopou. Não, mas eu não sei. Mano, mas quantas pessoas veem os seus history? 164? 80 pessoas? Mano, é a igreja que o Senhor está te dando, cara. São povo que Deus está te dando, cara. Eu não sei porque que eu e você ainda não pegamos esse celular e falamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem é essa. E parou de gravar. Por que a gente não está fazendo isso? Na minha cabeça é o seguinte: isso não funciona. Porque se funcionasse, eu e você estaríamos postando mais. E o apóstolo Paulo, ele na cadeia, irmão, preocupado com o avanço do Evangelho. E aí ele vai continuar no verso 13. Ele vai falar: de maneira que as minhas prisões em Cristo
foram manifestas por toda a guarda pretoriana e todos os demais lugares. Sabe o que acontecia no rolê aqui com Paulo? Era muito louco. Naquela época, os caras eram presos, tal, e aí eles eram acorrentados com um soldado. Eles ficavam com um soldado um período de tempo, depois passava o período do turno e vinha outro, e assim sucessivamente, amém? E aí Paulo está aqui, ó, preso, a guarda pretoriana, soldados de César. Imagina isso aqui, esse rolê, os caras do lado de Paulo. Aí Paulo está aqui, ó, grande oportunidade para pregar o evangelho. Por quê? Assim como eu estou acorrentado a Cristo, eles estão acorrentados em mim. Eles não têm para onde correr, eles vão ouvir o evangelho. Como é que está lá no seu serviço? Tem gente ouvindo o evangelho lá? Como é que está lá na sua faculdade? Tem gente ouvindo o evangelho lá? Ou começam a falar de crente e massacram crente e você fica quietinho? E Paulo, ele usa o pior momento da vida dele, um dos piores momentos da vida dele, para pregar o evangelho. Porque Paulo, o que ele fala, ele faz. Não é igual a gente, que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque ele fala para Timóteo: pregue em tempo e fora de tempo. E ele falou: ó, eu estou preso aqui, só que... Aí eu viajo aqui na história, na batatinha aqui, imagina, soldado aqui do lado, ele pega: e aí, meu amigo, tudo bom? Tudo bem. E todo mundo sabe ali o porquê que Paulo está preso. Está preso por causa de um tal de Jesus. Está preso por causa de uma tal de seita, que chamavam de O Caminho. E aí está todo mundo ali, né? E aí você já viu o burburinho. Ó, quem vai ficar com o Paulo lá? Ah, ele é muito doido, né? Ele é muito doido. Ele está falando umas coisas, ele falou sobre Jesus, negócio de salvação, outro reino. Aí Paulo começa: você sabe por que eu estou preso aqui? Aí o guarda: sei. É sobre o quê? É sobre Jesus. Sobre Jesus, né? Aí Paulo começa: mas você já ouviu falar de Jesus? Você sabe quem é Jesus? Talvez Paulo jogasse uma: eis que vos digo. Porque Paulo tinha vários dons. Poderia ter jogado uma profecia em alguém ali, palavra de conhecimento, curado alguém. A Bíblia não relatou, então nós vamos calar, mas eu posso imaginar, hein? E Paulo, ele está representando a gente. Aonde nós formos, independente qual lugar que eu e você fomos, nós podemos pregar o evangelho. Todo tempo nós devemos pregar o evangelho. Muitas das vezes nós sentimos vergonha de falar versículos bíblicos e tal. Mas, meu irmão, a nossa vida tem que pregar, velho. Pregue, pregue, pregue. E, se possível, use palavras. Vamos lá. Segundo slide. O que você tem feito por amor ao evangelho? Irmão, nós temos o evangelho. Ele vem, ele bagaça, ele muda a nossa forma de ver, ele bagaça com tudo. Eu e você precisamos ver tudo a partir do evangelho. A gente tem que ler a Bíblia, interpretar a Bíblia através do evangelho. Você tem que ler o Antigo Testamento e colocar o evangelho, porque senão você vai fazer loucura. Você vai ficar sacrificando animal e etc e tal. Então, a metanarrativa da Bíblia chama-se Cristo. Você tem que olhar pelos óculos do evangelho. E o que é? Por quê? O que acontece? Acontece, Dedé, que eu posso pregar a Bíblia e não pregar o evangelho. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Exemplo: como eu prego a Bíblia e não prego o evangelho? Exemplo assim, clássico. Pego a história de Davi. História de Davi, vamos lá. Davi pegou as 5 pedrinhas e derrotou o gigante. Aí eu pego e vou pregar. Irmão! Não, deixa eu
Precisava de um sol menor aqui. Vamos lá. Eu vou vir mais penteca agora. Se prepare aí. Irmão, nessa noite. Nessa noite, irmão. Eu não sei o que você tem. É 5, é 3 pedrinhas. Pega que você vai matar o gigante. Você vai matar. Você vai matar. Você vai matar. É você. Não é assim? Aí, o que acontece? Você pensa assim: eu vou matar o gigante, porque eu posso matar o gigante, porque eu vou destruir, porque esse gigante não é nada. Mas o versículo fala assim que Davi fala assim: você afrontou o Deus de Israel. Quem é esse incircunciso que tem afrontado o Deus de Israel? Agora você põe o evangelho nisso. Olha como é que você põe o evangelho. Você vai derrotar o gigante. Por quê? O seu maior gigante já foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário. E sabe quem é? Você mesmo. Isso é o evangelho. O nosso maior gigante não é Golias. O nosso maior gigante somos nós. Por quê? Davi derrotou o Golias, mas perdeu para ele mesmo. O evangelho é isso. Ei, você pode derrotar o gigante, sabe por quê? Porque Cristo te fez mais que vencedor. Não é pelas suas obras, é pela obra de Cristo. Ele é o Deus de Israel. É Ele que te guarda. Mais uma forma de pregar a Bíblia e não pregar o evangelho. Os 12 discípulos no barquinho e vem Jesus. Aí Pedro olha. Ai, Poseidon, pai da pequena sereia, quem é que vem lá? E aí, sou eu, Jesus. Essa é a história, né? Aí, Pedro fala, né? Se é tu mesmo, Senhor, manda que eu vá até aí. Aí, o Senhor fala, vem, e ele anda. Aí, eu vou pregar. Irmão, sai do barco, irmão. Sai do barco que você vai andar por sobre as águas. Você vai andar por sobre as águas. Você só vai andar por sobre as águas porque tem um homem andando por sobre as águas. Aí fala, né? O barco é a nossa vida e o mar é os problemas. Ei, ele está triunfando sobre os seus problemas. Você está entendendo? E porque ele triunfou, você vai triunfar também. Você está entendendo? É sobre Jesus, não é sobre você, o que você pode fazer, o que você consegue. Então, o evangelho tem que impactar a gente. E a gente tem que olhar tudo com os óculos do evangelho. Eu sei que eu fiz um triplex na sua mente agora. Você vai ler o Velho Testamento. Nossa, mas como é que eu encaixo Jesus? Querido, entenda, tudo é sombra. José é sombra, Daniel é sombra, tudo anuncia Cristo. Amém? Então, nós temos que saber, você tem que olhar para você e falar, o quanto o evangelho impactou minha vida. Quais as renúncias, quais enfrentamentos você tem passado por amor, em resposta àquilo que Deus fez por você. Às vezes a gente passa por um enfrentamento, por tribulação, que a gente mesmo procura, amém? Mas aquelas que saem do nada. Quais renúncias você tem feito? Ai, Peca, eu tenho renunciado muito. O quê? Todo sábado, 8 horas eu estou aqui. E nem é todo sábado. É sério. É sério que é isso? Eu estou falando que um cara estava preso e pregando o evangelho na prisão, renunciando tudo que ele estava pensando, renunciando tudo. E nós estamos renunciando 2 horinhas de culto. Ah não, Peco, e eu faço discipulado uma vez no mês ainda. É sério isso? Quais renúncias e o que você tem enfrentado por amor ao evangelho de Cristo Jesus? Porque a gente não quer enfrentar nada. Por quê? Te venderam um evangelho
O evangelho de que vai dar tudo certo. Eu conto ou você conta? Irmão, quem decide viver piedosamente terá que passar por provações. O Cristo, Jesus, passou por provações. Por que você e eu não queremos passar? Não faz sentido. E aí você examina, você vê quais renúncias você tem feito, quais enfrentamentos. Ah não, Peca, eu não tenho enfrentado nada, a minha vida está tranquila. Como é que você consegue ter uma vida tranquila no mundo a qual crucificou o seu Senhor? O crente, meu irmão, ele vive num hiato, ele vive num mundo paralelo, irmão. Ele vive numa constante guerra. Por quê? Romanos 7. O mal está em mim. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. É uma guerra constante. E aí a gente tem que olhar tudo que nós estamos enfrentando, que nós temos renunciado por amor ao Evangelho, e ainda assim examinar essas obras, se elas são genuínas para com o Evangelho. O porquê você faz aquilo que você faz. Essa é a verdade. Por que está aqui num sábado à noite e não numa outra balada, num lugar? Ah, porque a galera é legal, a música é legal, porque o ar-condicionado é legal. É justificável, mas não para com o Evangelho. Se tudo que nós fazemos não for por causa do Evangelho de Cristo Jesus, são obras mortas, obras sem vida. Na lei, você era julgado de acordo com o que você fazia. Agora na graça, você é julgado de acordo com a intenção que você faz aquilo que você faz. E aí? A graça é mais tranquila? Não, pai. O negócio é louco. Examine as obras, se são genuínas para com o Evangelho. Obras que não provêm do amor são obras mortas. Se você não faz por amor a Cristo, são obras mortas. Vou falar de novo. Se o que nós fazemos não foi por causa que o que Deus fez por nós, nós não temos motivo para fazer nada. Essa é a verdade. Se o Evangelho não te transformou, nada mais vai te transformar. Se o Evangelho não foi eficiente no seu coração, pode acordar 4 da manhã, tomar banho gelado, não vai funcionar. Por quê? O Evangelho é de dentro para fora. O Evangelho é de Deus e ele brota no seu e no meu coração, e ele é o nosso porquê. Ele é o nosso porquê. Por que eu faço? Por que orar? Para que orar, irmão? Porque eu quero ter contato com Deus que me salvou de mim mesmo. Eu não quero passar essa vida sem conhecer mais o meu Senhor. Toda raiz do pecado nasce de uma parte do Evangelho que você esqueceu. Então a gente precisa estar afiado no Evangelho. Afiado. E Tim Keller, ele vai falar uma coisa sobre o pecado, irmão, que, cara, assim, isso tem bagaçado a minha mente. Ele fez um triplex na minha mente aqui. Por quê? Ele explica que o pecado é uma parte do Evangelho que você esqueceu. Quando você rouba alguém, você esqueceu que esse alguém é irmão, e você está roubando o seu irmão. Porque no Evangelho, nós somos todos irmãos.
você esqueceu de que o que Deus te deu é para você abençoar o outro. E aí você está roubando do outro. Agora tira o evangelho, você fala assim, ó, não, mas o governo me rouba, por que eu não posso roubar? Não, mas não, ué, para que pagar imposto? O governo me rouba? Eu roubo também. Você tira o evangelho, nada mais faz sentido. Você tira a cosmovisão cristã, nada mais faz sentido. Não tem para que o menino que está namorando a menina ser fiel. Eu vou tocar nesse assunto? Vou. Deixa eu falar um negócio para vocês. Os namoradinhos. Não vou pedir para vocês levantar a mão. Os namoradinhos e quem está pretendendo também. Gente, se a pessoa não é fiel a Deus, ela não vai ser fiel a você. Vou falar de novo. Se a pessoa não é fiel a Deus, ela não vai ser fiel a você. Por quê? Se você tira o evangelho, não tem mais por que fazer nada. Exemplo. Menino tá namorando com a menina, aí, beleza, tal. Aí o menino pega e fala, gostei de outra menina, tô vendo outra menina e tal. Mas você vai trair, mas não pode trair. Quem falou que não pode? E se ela estiver me traindo? Peguei umas conversas no WhatsApp, então vou fazer primeiro. Não é? Porque chumbo, trocado. É isso. Você tira o evangelho, não tem sentido. Pra quê, irmão? A pessoa que não é fiel a Deus, irmão, a pessoa que não é fiel a Deus, ela não é fiel a pessoa que salvou ela. Por que ela tem que ser fiel a você? Não tem sentido, irmão. Quem é você? Perto do que... O que você fez para essa pessoa, perto do que Jesus fez por essa pessoa. E essa pessoa não reconhece o que Jesus fez, e ela tem que reconhecer o que você está fazendo? Não vai. Não vai, pai. Não vai. Quem não ama o Senhor, não ama nada. Acha que ama. Por quê? Não conheceu o amor. Por quê? Deus é amor. Quem não conheceu a Deus tem umas ilusões do que é amor. Mas o amor de verdade não sabe o que é. Amém? As nossas obras... Peco, ontem você falou que as nossas obras não nos salvam. Ok, é isso, não salvam. Você não fez nada para que Deus mandasse Jesus, amém? Só que as nossas obras testificam o que Cristo fez em nós. Vamos lá. As obras revelarão o quanto fomos afetados pelo Evangelho. Se é que fomos afetados pelo Evangelho. O que faz determina o que você é. Você e eu já vimos muitas pessoas falando que era crente, que é cristão, e a gente passou um dia e falou: cantando com a Ivete Sangalo no carnaval? Como? Canta bem? Canta muito bem. Mas isso tudo é dom de Deus, amém? Mas cantando... Não dá. As nossas obras revelam o Deus que nós servimos. O quanto o Evangelho de Cristo Jesus impactou a gente, se é que impactou. Peco, mas estou começando agora, conhecer agora. Você, todos nós aqui estamos num grande processo de santificação. O Evangelho não promete impecabilidade, amém? Ele promete santidade, e é um processo. Agora pensa aí, nos seus pecados de 2022,
mudaram já estamos em 2023. Precisamos caminhar de fé em fé, irmão. Precisa mudar. Acho que foi o João que me falou, o João Vitor. Uma vez o João me falou assim: irmão, quando nós vai crescendo em maturidade, até nossos pecados tem que mudar. Desse jeito. Foi, João? Você me falou uma vez? Até os nossos pecados tem que mudar, irmão. Precisamos crescer em santidade. As nossas obras testemunham ao mundo o poder de Deus. Ah, meu irmão, isso é lindo. Isso é lindo. Eu estava ouvindo um podcast do Jesus Cop com o Luiz Hermínio. Quem conhece o Luiz Hermínio aí? Quem não levantou a mão, irmão, você precisa ouvir uma mensagem do Luiz Hermínio. Se você não sair dando... Como é que é o cara lá, Luiz? O Flame. Ô, Maurício. Mano, a pregação dele é top, cara. Você sai... E aí eu vi o testemunho dele, cara. Ele era traficante de droga, cara. Você olha pro Luiz Hermínio hoje, você fala: irmão, você é traficante de droga. Não tem possibilidade. Mas aí é que a gente vê o poder de Deus, amém? E vai ser assim com você. E está sendo assim com você. As pessoas vão te olhar e falar. Quando você contar seu testemunho, as pessoas vão falar assim: eu não acredito. Você era assim. Você vai falar: é o poder de Deus na minha vida. Quem recebe? Eu quero conhecer. Eu quero que daqui 5 anos as pessoas olhem e falem: Deco, quem é você, cara? Eu não te reconheço mais. Tem gente que tem medo de mudar. Eu adoro. Eu gosto de mudar tudo. Então, as nossas obras testificam ao mundo o poder de Deus. Mas o contrário também é danoso. Quando nós não vivemos de acordo com o Evangelho, a palavra de Deus vai dizer, Paulo vai dizer que ele usa um verso do Velho Testamento que é: o nome do Senhor é blasfemado por causa de vós. Você tem noção disso? Porque você carrega em si o título Filho de Deus. Aí chega lá, você está bagaçando com tudo. Está fazendo tudo nada a ver. Quem está sendo envergonhado? Só você? Não. Deus está sendo envergonhado por causa de você. E eu. O nosso testemunho de amor ao Evangelho redunda em glória e encorajamento aos irmãos que querem viver o Evangelho. Olha o verso. Deixa eu abrir aqui. Você está com a Bíblia aberta aí, irmão? Ao verso 14. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar mais confiosamente, sem temor. Você tem noção que o seu testemunho vai encorajar outros a viver o Evangelho, a viver para Deus, a viver Cristo? Só que o contrário também é danoso. O nosso mau testemunho pode gerar muitos males ao Evangelho. Por quê? Se você vive o Evangelho que pode tudo, não, irmão, não, Jesus já perdoou os nossos pecados. Peca à vontade, porque Deus te ama. Porque nada do que você fizer, Deus vai parar de te amar. Ei, peca à vontade aí, fica em paz. Deus já te perdoou. Pode pecar, que Ele vai te perdoar amanhã. Ele já te perdoou e tal. E você vai morar com Ele nas regiões celestiais. Fica em paz, irmão. Vive sua vida aí. Você só precisava reconhecer o que Deus fez e pronto, foi isso que aconteceu. Você já fez, então você está salvo, fique em paz. Daqui a pouco vai tocar a sirene e você vai subir. Se a gente prega um evangelho assim, e aí? Todos os nossos discípulos vão ser assim? Vão ser assim. E o contrário também é aquele evangelho legalista. Ah, aceitou Jesus? Tem que remover essas tatuagens aí. Aceitou Jesus? Ó, tirar essas roupas aí.
Aceitou Jesus? Esses brinca aí, irmão. Eu ia zoar o Mateuzinho. Esses dread aí, Mateuzinho. Tem que tirar. Tá bonito, viu, mano? Tô com uma inveja top aqui sua. Se eu fizer, vai ficar legal? Vai, não vai? Não? Confia, vai ficar legal. Eu já tive, mas muitos anos atrás. E os seus dread me desfocou aqui, Mateus. Às vezes a gente prega o evangelho tão pesado que nem a gente suporta. E aí a gente quer colocar essas cargas em cima das pessoas que nem a gente consegue carregar. Um evangelho pesado, legalista, que é tipo assim: se você não fizer, meu amigo, se você não andar na linha, você tá ferrado. Jesus vai te passar rasteira. Aí fica aquele lance, né? Pecou? Risca o nome no livro da vida. Ah, voltou em santidade? Escreve de novo. Ah, pecou? Risca. Imagina esse Rorex. Imagina essa borracha. Então, irmão, a gente paira nesses dois extremos. O evangelho do que? É graça, irmão. Pode viver como você quiser. Jesus já pagou e pronto e tal. E aí a gente sai desse e vai pro... Não, meu irmão. Rapaz, é Cristo mais... Outro evangelho é considerado anátema, segundo as escrituras. Maldito quem prega outro evangelho. Cristo... Como é que eu sei que é outro evangelho? Quando é Cristo e mais alguma coisa. Não, você aceitou Jesus? É Jesus, mas você tem... Não tem mais. É Jesus. É Jesus e este crucificado. Pronto, acabou. Creia que a obra de Cristo de Jesus foi única e exclusiva na sua vida. E ela é poderosa para te salvar, te libertar e te redimir. Pronto. Não as suas. Por quê? Outro evangelho é... Não, mas você aceitou Jesus, mas você tem que dar o dízimo. Porque senão você não aceitou direito. Não, você tem que aceitar Jesus, mas aí você tem que... Primeiro, o evangelho não é sobre o que você tem que. Porque no evangelho hoje você pode. Através do sacrifício de Jesus você pode todas as coisas, porque é Ele que te... Posso todas as coisas porque é Ele... Amém. Então, não é sobre o que você tem que fazer. A graça, ela é poderosa para nos salvar, mas também ela nos capacita a viver de uma maneira que agrade a Deus. E aí, a gente fica nesses dois extremos. E aonde está o evangelho? Como Cristo Jesus foi crucificado entre dois ladrões, o evangelho está no meio. O evangelho é de Deus. Nós não temos o direito de mudar. Amém? É dele. Então não torne o evangelho mais fácil e também não torne ele mais pesado. É Cristo e mais nada. Pregue Cristo. Pregue as obras de Cristo, não as nossas. Por quê? Uma hora ou outra nós vamos escorregar. E aí? Culpa, vergonha e medo. Um irmão falou para mim certa vez que... peco. Quando eu peco... Nossa, quando eu peco fica bom. Nossa, eu peco, eu sinto vergonha de orar, cara. Como é que eu vou orar, velho? Foi isso. Ele falava assim para mim: mano, eu preciso voltar para a igreja. Eu preciso melhorar algumas coisinhas para eu voltar para a igreja. Você vai melhorar algo? Eu falei: amigo, não tem o que você melhorar. Vai tentando aí, mas não tem o que melhorar. Só Jesus pode nos transformar. Você quer mudança? Irmão, faz qualquer coisa aí. Você vai mudar seus hábitos, você vai...
Agora, a transformação é só Cristo, amém? E se você quer transformação da água para o vinho, é Cristo. Agora você quer um melhoramento, eu preciso dar um upgrade na minha vida. Meu irmão, tem um monte de curso aí, tem um monte de arrasta para cima aí, faz aí. Mas transformação é só o Evangelho. E aí ele ficava falando assim para mim: não, eu preciso dar uma ajeitadinha na minha vida, para depois ir para Deus. Aí eu falei: Deus não é suficiente para te mudar? Você precisa se mudar. Nossa, mano, aquele dia eu bagacei. Eu falei para ele: então é você que é o seu Salvador, e não Jesus. Então são as suas obras. Aí ele: não, mano, mas é que não pode também chegar de qualquer jeito. Eu falei: tem que chegar como então? Ele: não, mano, tem que chegar de mãos limpas, né, mano? Vestes brancas. Falei: quem faz isso é o sangue de Jesus, amém? Aí, cara, religioso ao ápice. Você vê que a religião deixou ele fora do Evangelho. Você está entendendo isso? Que a própria religiosidade dele deixou ele fora do reino. Loucura. Muitas das vezes não são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Muitas das vezes são as nossas boas obras. Porque nós chegamos diante de Deus e falamos: aqui ó, eu ajudo os pobres, eu vou na igreja e bebê. E Deus fala: hã? O que é isso aqui? É, Deus, porque eu faço tudo isso. Aí Deus fala: Jesus, vem cá. Aí compara a sua justiça com a justiça de Jesus. E aí, como é que fica? Porque o padrão é Cristo. Onde você está? Cristo está aqui. Onde você está? Lá do outro lado da avenida. Não tem base. Então, confia na justiça de Cristo. Confia no que Ele fez, não o que você está fazendo. E aí, ele ficava atribulado, mano. Ele ficava pé da vida. Estava falando para os meninos no GC que ele não queria ir na praia, porque ele falava que era do demônio. Eu falei: não leu Gênesis 1, 2, não leu, não é possível. Eu não vi essa parte, Satanás criou as praias. Eu não vi essa parte na Bíblia. Eu não vi. Eu falei: qual livro que está? Porque eu preciso ler isso. Ele: não, mano, aquele lugar lá, não, os bagulho ruim. Eu falei: o ruim está dentro de nós. Não, mas e as mulheres que estão lá? As mulheres vão continuar lá. Quem olha? É você? Ele: então eu falei: então é você, irmão. O problema está você não tá na praia, velho. O problema está você não tá na praia, cara. Mano, foi 6 anos de discussão. Discussão assim, a gente sabia lidar. Porque não tem como, cara. A religiosidade te afasta de Deus. A religiosidade nos separa. Só que o Evangelho nos une. O Evangelho de Cristo Jesus, esse nos une, esse nos faz sermos irmãos. Por quê? Deus entregou Jesus, o unigênito, para tornar o primogênito de muitos irmãos. Ele entregou o único para ele se tornar o primeiro de muitos irmãos. O Ministério de Louvor pode subir, caminhando para o final. Quando Deus olha para a terra, Ele vê o sangue. E quando eu e você olhamos para o mundo, devemos ver o Evangelho. Devemos olhar tudo com óculos do Evangelho. O Evangelho precisa nos posicionar no reino de Deus. O Evangelho precisa nos dar um norte
para a nossa vida. Precisa gerar em nossos corações um senso de missão, porque Deus está em uma missão. E qual é a missão? Convergir tudo em Cristo. Foi nos dado o ministério da reconciliação, não da confusão. Nós temos que reconciliar tudo com Cristo. O evangelho precisa estar tão arraigado nas nossas veias, que nós temos que pregar o evangelho, às vezes até sem querer, já está pregando o evangelho. Já está pregando. Eu não sei vocês, mas eu me rodeio de pessoas que vivem o evangelho de Cristo Jesus. E talvez a sua vida não está sendo encorajada a viver o evangelho, porque você está vivendo com um monte de pessoa que não vive o evangelho. Ah, Peco, mas eu vivo na igreja. Tem gente dentro da igreja que não vive o evangelho. Vive uma pseudo-religião que ele criou. É simples assim. Eu vou falar aqui depois. Acho que ele falou numa reunião, então ele abriu para me falar. Se você não sabe, o pastor dessa igreja, ele abdicou da sua empresa para viver mais na obra de Deus. É que vocês não conhecem o meu pastor assim. Porque se falasse isso há 4 anos atrás, viver da obra, a gente tirava sarro. E hoje, cá estamos, vivendo da obra de Deus. Você sabe o que é isso, irmão? Abdicar da sua própria empresa para viver o evangelho, para viver pregando, para viver ajudando pessoas, para viver falando para as pessoas: Cristo pode te salvar. Para viver aconselhando, para viver até 2 horas da manhã falando com pessoas, para depois as pessoas serem gratas. Sabe o que é isso? Se o evangelho de Jesus não é o que impulsiona os nossos corações, meu irmão, as nossas obras são mortas. Para finalizar, eu lembro uma vez que um jovem que a gente discipulava falou assim: Peco, eu fui falar com um amigo meu que ele era da igreja e estava querendo tocar no secular. E aí fiquei sabendo e fui lá falar com ele. Falei: mano, você não precisa, mano. Você nasceu dentro da igreja, você já tem trabalho, você não precisa tocar no secular, cara. E aí o menino pegou e falou assim: mano, não dá. Pô, velho, a igreja não paga e tal, eu não tenho salário. E estão me chamando, várias bandas estão me chamando e tal. Eu preciso ver qual o meu, né? Eu preciso correr atrás do meu, porque eu tenho filho aqui. Se eu tivesse lá, eu ia falar: então é proposta e não propósito. Quem dá mais, leva. Aí, ele pegou, o menino falou assim: não, mano, mas você tem que crer que Deus vai te sustentar, velho. Aí ele: não, mano, mas eu quero ir tocar, mano, não é pecado. Ele falou: mano, mas pra que você vai fazer isso, cara? Aí ele falou assim, aí o menino usou a mim de referência, falou: mano, o Peco largou 18 anos de música, velho, e tá vivendo a obra, e Deus tem abençoado. Aí ele falou a grande frase: mas o Peco recebe da igreja. Eu falei: é profético? Porque no mundo real eu não recebi ainda. Que a nossa vida seja um testemunho. Paulo, nas suas prisões, ele falava: eu estou preso aqui, mas eu estou usando essa oportunidade para pegar o evangelho. Que a sua vida testemunhe, que as pessoas olhem e falem assim: mas eu vou. E o Antônio? Você viu o que Deus fez na vida dele? Você viu o que Deus fez na vida da Ellen? Você viu o que Deus fez na vida do Wesley? Você viu? Que sejamos cartas de Cristo.
E carta, a carta não fala, carta é lida. As pessoas vão ler a nossa vida e vão falar: não é possível, você não conseguiu, como você conseguiu renunciar a tudo isso? Aí você vai falar assim: o Evangelho é o poder de Deus, e Ele me impulsiona, Ele me motiva, porque Deus me amou, e eu não posso ficar parado. O Evangelho me posiciona na obra, na missão de Deus. Fique em pé, só para parecer que está acabando. Eu quero te dar alguns minutos para você orar, para você falar com Deus. Falar: Deus, examina as minhas obras, vê o que não é evangelho, vê o que eu estou fazendo, talvez de inveja, talvez para vanglória, talvez para promoção. Vê e fala para mim. Se for necessário, usa um irmão, porque muitas das vezes as pessoas não querem servir, querem ser vistas servindo. Não, mas eu sirvo, mas eu só sirvo se for aqui, eu só sirvo se eu tiver em destaque. Obras mortas. Que o Senhor venha derramar um espírito de arrependimento e de conversão nessa noite. Nas asas do teu amor, ore. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Ah, Senhor, nos posiciona. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo o seu nome, tem um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome, como eu amo o seu nome, tem um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Qual eu sou? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? São os filhos. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Esse é meu som. E esse é o som. Carpinteiro batendo a porta, carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. Carpinteiro batendo a porta, carpinteiro batendo a porta. Senhor Jesus, nessa noite, o Senhor está batendo a porta. O Senhor está pegando os seus filhos e posicionando no seu reino. O Senhor está pegando as obras dos seus filhos e tirando as obras mortas e posicionando eles no Evangelho de Cristo Jesus. Remova os nossos ídolos, os nossos tronos, em nome de Jesus, Pai.
em nome de Jesus. Ah, Senhor, entroniza o seu nome em nossos corações. Como eu amo, como eu amo. Ei! Como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Ore e mostre para o Senhor. As minhas orações são as minhas súplicas diante do Senhor, para que o Senhor possa me posicionar no seu reino. Chega de viver o outro evangelho. Nós queremos viver o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Ah, Senhor, nos posiciona. Nos posiciona. Eu não sei você, meu irmão, mas a partir de hoje eu vou começar a mudar tudo. Eu vou começar a mudar tudo. Eu vou pedir para Deus me dar mais ousadia para pregar mais esse evangelho nessas redes sociais. Eu vou pedir mais ousadia, meu irmão. Eu não sei você, mas eu queria que você tivesse pedindo ousadia também, Senhor. Pedindo ousadia. Deus, me revela, me impulsiona, me tira dessa mornidão. Me tira desse lugar. Que eu ouvi. Presta atenção. Ouve tudo para você não bagaçar o que eu vou falar. O inferno é aonde a igreja vai entrar. Por quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Ei, a chave da vida e da morte está na mão do seu Senhor. E Ele deixou o inferno aberto. E sabe o que a igreja faz? A igreja entra, a igreja invade, e vai tirando, e vai tirando, e vai tirando. A igreja vai entrando, e vai tirando, um por um de lá. É isso que a igreja faz. A igreja invade o inferno. A igreja entra, porque a chave do barraco está na mão de Jesus. Eu não sei como é que você vai invadir o inferno para resgatar vários dos nossos irmãos que estão lá. Ai, Peco, mas por que eles estão lá? Porque não sabem que são irmãos, e Deus confiou em nós o desígnio de reconciliá-los com Deus novamente. Eles estão lá porque não sabem que são filhos, e Deus confiou nos filhos o desígnio de ir lá e tirar. Agora seja manifesto diante de principados e potestade.
a multiforma e sabedoria de Deus, a sua igreja. O mistério de Cristo é a sua igreja. Assim como a noiva, a mulher foi tirada da costela do homem, a igreja é tirada da costela de Cristo. A noiva, auxiliadora, ajudadora. Ei, igreja de Cristo Jesus, invada o inferno. Tem parentes seus vivendo no inferno, tem amigos nossos vivendo no inferno, e Deus confiou, Ele dado todo o poder nos céus e na terra. Ele nos deu a chave. O que você ligar na terra será ligado no céu. Entra lá, meu irmão, entra lá. Eu não sei vocês, mas eu vou. Eu liguei para um amigo meu que toca no secular e falei assim: irmão, eu preciso ir aí. Você quer voltar a tocar? Não, eu preciso ir aí. Só me dá 5 minutos com o microfone. Já vocês vão ver. Irmão, chega de empatia espiritual. Eu tenho, você tem a resposta para o mundo. Nós carregamos o poder de Deus, as boas novas de Cristo Jesus. E se você crê que o Evangelho é o poder de Deus, meu irmão, declara ele para os irmãos. Declara ele, fala: ó, é Evangelho. Eu quero convidar você que ouviu essa mensagem e falou assim: ó, não dá. Eu não vivo o Evangelho. Eu quero viver o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero deixar as minhas obras e começar a confiar nas obras de Cristo na minha vida. Eu quero conhecer você que quer aceitar Jesus, quer aceitar o sacrifício de Jesus sobre a sua vida e parar de viver as suas obras e viver as obras de Cristo. Eu quero conhecer você que o seu coração está pulsando. Chega, do meu jeito não dá mais. Não dá mais. Ei, do jeito de Deus. É do jeito de Deus que vai dar certo. Ele é lindo. Ele é lindo. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. E ele cresce, servo de todos os irmãos. E ele cresça, eu diminua. Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o teu amor, infinita humildade, servo de todos os. Agora você que quer que Deus te posicione, que quer que Deus te posicione na missão dele. Você está meio, eu não sei o que eu faço, eu não sei qual é a missão. Coloca a mão no seu coração, que eu vou declarar daqui. Coloca a mão no seu coração. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, a sua palavra nos diz que nós só podemos dar aquilo que nós temos. Pai, o Senhor me posicionou muito cedo no seu Evangelho. O Senhor me posicionou muito cedo. Eu assisti um culto no dia, no outro dia eu já não sabia mais o que era congregar. Em questão de meses, o Senhor revelou meu propósito. E é sobre isso que eu quero ministrar sobre a vida dos seus filhos. Eu quero declarar sobre a vida dos seus filhos o incômodo do Espírito Santo, para eles se posicionarem de acordo ao seu Evangelho, de acordo à missão que o Senhor está fazendo na terra. Eu não sei como cada um aqui vai fazer, mas eu sei que cada um pode fazer, porque o Senhor conquistou isso na cruz. O Senhor conquistou isso na cruz do Calvário para cada um deles. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha, Pai, venha sobre a vida deles, incomode, tire o sono
Dê um propósito para eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Aleluia, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus aí. Irmãos, eu não sei vocês, eu tô muito feliz, eu tô muito contente, tô gripado. Vocês perceberam que eu tava falando? Não é outras coisas não, é gripe mesmo. E eu só faço, para sarar minha gripe, eu preciso treinar, eu preciso fazer alguma coisa. E como eu não vou treinar hoje, eu vou dançar. E vocês vão dançar comigo. Amém, Luiz? Ó, mas espera aí. Mas tem que dançar, irmão. Por quê? Nós temos a salvação. Nós temos motivo para dançar. Deixa eu falar um negócio para vocês. Assim, Deus sabe como você estava lá na Ivete Sangalo. Deus sabe, ok? Ele sabe como é que você dançava. E você acha que ele fica feliz vendo você fazer isso aqui, ó? Irmão, ó, tava já assim pra pior. Agora, vem na casa de Deus, possuindo a verdade, e quer bater palminha? Ô, irmão, não. Dá lugar nessa noite, irmão. Não. Ó, ai, Beca, eu tenho medo de sensualizar. Não, meu irmão, você é santo. Você não vai sensualizar. Irmão, dança, cara. Cara, eu não consigo entender jovem que... Gente, tem que dançar, irmão. O Pedrinho vai dar aula pra vocês aqui, velho. Vocês creem no poder de Deus? Vambora! Vai dançar, hein? Enfrento os desafios, mas eu não cedo, eu permaneço, pois me envolve. Eu ando pelo vale, mas eu não temo, porque comigo eu sei que está. Eu vou mudar este lugar em lugar de adoração, pois eu sei que é você quem traz essa transformação. Vem aqui no dia, no dia, ó, dia. E eu venho oferecer um sacrifício de louvor, um alta voz, prazer, tudo que tem hoje te dou. Aqui, agora, onde nasce a adoração. Aqui, agora, as muralhas caem, as muralhas vêm ao chão. Eu não me intimido pelo que enfrento, coloco em ti a fé que tenho. Eu já vejo a vitória, muros caindo, já tomo posse
da terra prometida. Esse lugar é um lugar de adoração, pois eu sei que é você quem traz essa transformação. E eu venho